Meus queridos irmãos, nós chegamos no capítulo 7 de 2 Samuel. Que os irmãos se liguem com o Senhor, fique ligado que Deus tem uma palavra ao coração da igreja. Irmãos, essa história de Samuel, melhor dizendo, de Davi, sua ascensão ao reinado, né? Ela se dá início de uma promessa feita ainda quando Davi era jovem, né? Era garoto, 17 anos. Glória a Deus. E Davi, ele enfrenta muitos desafios até a promessa se cumprir, certo? Chegando a pensar ele que a promessa não se cumpriria. Como assim, pastor Vance? Quando ele achava que Saul ia matar ele, teve um momento que ele disse: olha, Saul vai me matar. Então, quando ele diz isso, ele se esquece do que Deus prometera para ele, que ele ia ser o rei de Israel. E às vezes a luta é tão grande que a gente fica com medo, fica preocupado, e às vezes se esquece da promessa. Davi, quando ele senta no trono, é nomeado rei. Nós vimos quinta passada que primeira atitude que ele toma é trazer a arca de volta, a arca que está 20 anos longe de Jerusalém. Ele traz a arca novamente, em meio a dificuldades, várias coisas acontecem, com a sua esposa Mical. Na hora de trazer a arca tomba, Uzá vai pegar fulminado e tudo aquilo que nós meditamos. E ele traz a arca de volta para o lugar de onde não devia ter saído. E no capítulo 7, Davi tem um segundo desejo. Se o primeiro desejo dele, ao assumir o trono, é trazer a arca, o segundo desejo que ele tem, eu acho que é o desejo de todo líder, né? Todo pastor, de todo líder, de construir uma casa para Deus, ou de uma casa melhor, de reformar. Todos aqueles, eu creio que tem um coração na obra, tem esse desejo. E Davi, ele olha para si, ele está agora no palácio, e ele olha para a arca, que está numa tenda. Ele olha, não é justo eu estar no palácio e a arca está numa tenda. Vamos construir a arca para Deus. E Natan, meu amigo, profeta, ele diz: Davi, faça as segundas. Então, Natan diz: olha, Davi, vai, que o Senhor é contigo, vai dar certo, esse projeto aí é de Deus. E aí, na mesma noite, Deus aparece para Natan e diz: não, Natan, eu não mandei você dizer isso não, eu não quero isso não, vá lá e diga isso, isso e isso. Natan vai para Davi, diz o que Deus queria. Quando Davi entende que ele não iria construir a casa de Deus, o templo, que ia construir era seu sucessor, Salomão, mas Deus dá uma grande promessa mediante isso, que o seu trono não teria fim, apontando para Jesus Cristo. Davi, ao receber essa notícia de Deus, humildemente ele vai orar, agradecer ao Senhor, porque Deus tinha um propósito maior nesse projeto. Glória a Deus, aleluia. Ele faz uma oração humilde e quebrantada diante de Deus. Então, o capítulo 7 se resume nesse contexto que eu acabei de trazer. E eu estava, como diz, né, ruminando essa palavra dentro de mim durante esses dias, e Deus, ele trouxe algumas aplicações para a igreja. Abra seu coração para tudo aquilo que Deus quer falar com o seu povo nesta noite. Amém? Meus queridos, abra seu coração e a sua Bíblia, viu? Abra sua Bíblia, que a gente vai meditar aqui na palavra do Senhor. Nosso irmão está com a projeção, né?
Lembrei agora, o nosso pastor presidente, ele foi pregar lá em Recife, né? E ele foi pregar lá e na hora do culto ele, vamos abrir a Bíblia em tal versículo, a mídia, e a mídia não abriu, né? Aí era a ordem do pastor, né? Que crente tem que abrir a Bíblia, aleluia, né? A gente às vezes se acomoda apenas aqui na mídia, né? Nunca mais abre a Bíblia, né? Mas abre a sua Bíblia aí, nosso irmão ele vai auxiliar, mas deixa a sua Bíblia aberta, vai fazendo as anotações, segundo Deus vai ministrando ao seu coração. Meus queridos irmãos, veja aí o que diz nos versículos primeiros do capítulo 7. Capítulo 7, dos versículos primeiros, diz assim: o rei Davi estabeleceu-se em seu palácio. Aquele Davi fugitivo, né? Fugindo para não morrer de Saul, onde a gente falou vários estágios de Davi na caverna, no deserto, vários estágios. Agora ele está no palácio. Estando no palácio, aí pois o Senhor havia dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Nós sabemos que Davi ele passou por grandes lutas, grandes dificuldades, até chegar onde ele chegou. Aleluia. Como você e eu. Grandes lutas que nós podemos dizer várias, com Golias, com Saul, contra os filisteus. Mas Deus, por um momento, por um tempo, ele dá um descanso para Davi, das suas batalhas. Esse descanso é passageiro, é pequeno, mas há um descanso, aleluia. E Deus também dá descanso para nós, para a nossa estrutura, porque Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que muitas das vezes a gente não suporta muitas batalhas. É por isso que vem o refrigério, é por isso que há o descanso da parte de Deus. E eu meditando sobre isso, pensando sobre isso, Deus traz algo ao meu coração algo tão simples, tão necessário, e que muitas das vezes a gente se deixa passar e não faz, né, irmãos? Meus queridos irmãos, o descanso, ele é necessário. O descanso, ele é bíblico. E eu e você precisamos descansar. Glória a Deus. Até Deus descansou, irmãos, né? Porque você não quer descansar. Tem gente que não consegue descansar, não consegue parar. É ligado direto, né, irmãos? Sai de um trabalho, entra no outro, e aí a sua vida é de trabalho, a sua vida é agitada, e não consegue ter um pit stop, não consegue parar um pouco, não consegue ter um descanso, a sua alma não consegue descansar, aleluia. É por isso que a gente vê muita gente hoje estressada, deprimida, fadigada, muitos pastores, muitos líderes, muitas pessoas da vida secular, porque não consegue tirar um tempo para descansar. Quando a gente estuda a história do povo judeu, o povo foi para o cativeiro porque não tirou o dia de descanso, e somando dava 70 anos. Então a gente vê a necessidade, irmãos, que nós precisamos, homem e mulher, tirar um tempo para descansar. Tem gente que diz, olha, as 24 horas do dia é muito pouco, tinha que ter mais, né? Porque essa pessoa, ela sobrecarregou o seu tempo e o seu dia está extremamente superlotada. Não tem tempo mais para um devocional com Deus, não tem tempo para um tempo a sós com Deus. Até está aqui hoje na igreja, mas em casa não consegue ter tempo para Deus. Porque está aqui na igreja, já está pensando o que vai fazer em casa, o que deixou para fazer em casa. E a sua vida é uma vida agitada. É como Marta está totalmente agitada, para lá e para cá, fadigada, com muitos afazeres. E Deus está falando com pessoas nessa noite, aleluia. Pessoas que não conseguem tirar um tempo para descansar, aleluia. Glória a Deus. Às vezes,
aproveita um feriado do trabalho, um feriado, vou aproveitar para fazer as coisas de casa, né? E aí nunca descansa. Tire um dia para você, meu querido, um dia para descansar a sua mente. Tem alguma coisa que você gosta de fazer? Pescar, alguma coisa, faça isso. Vá passear, relaxe, desligue um pouco, porque se você não fizer isso, um dia a corda vai estourar para algum lado. Às vezes na família, às vezes é na sua comunhão com Deus, às vezes tem líder que não aguenta e joga tudo para o ar porque está sobrecarregado, às vezes é a mulher que não aguenta, porque a agitação é demais, não tem tempo para nada. Mas você diz assim, olha, mas se eu parar as coisas não andam. Quem foi que falou que disse isso? Só você ficar doente para você ver, acamado. As coisas vão rodar do mesmo jeito e da mesma forma. Aleluia! Tire um tempo, querido, pare, descanse. Talvez você diga assim, mas pastor, o Satanás não descansa, mas a gente não trabalha para Satanás não, irmãos. A gente trabalha para Jesus. Jesus é o nosso descanso, glória a Deus. Aleluia, aleluia, nós trabalhamos para Ele, nós servimos a Ele, e nós precisamos descansar nele, aleluia, descanse sua mente, aleluia, se puder fazer uma viagem, né, mas tire um dia para você descansar, glória a Deus, que isso vai fazer muito bem para você. Conheço pastores, amigos, que entregaram trabalho, porque não estava sobrecarregado demais, sobre tudo, e não conseguia parar, e o estresse. Precisamos descansar, antes que não dê mais tempo, né, irmãos? Antes que as doenças da alma cheguem até nós, depressão, né, estresse, essas doenças aí que estão muito em dias, por pessoas que não param, pessoas que não descansam, pessoas que não conseguem tirar um tempo para si, para a família. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes a pessoa, irmãos, ainda nessa parte aqui, né, quando vai descansar, ainda fica se culpando, viu, irmão Fernando? Rapaz, estou deitado aqui, já era para estar fazendo, né? Ainda tem um sentimento de culpa em cima de si, né? É uma coisa tremenda demais, né, irmãos? Mas tira um dia de descanso, de repouso para você, vai fazer bem, aleluia. Você não vai deixar de ser menos crente por conta disso, glória a Deus. E o nome do Senhor será glorificado, a sua esposa vai se alegrar, o marido também, os filhos também, aleluia. E as coisas vão fluir para a glória de Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia vai falar, queridos, que nesse período, a qual Deus deu descanso para Davi de seus inimigos, Davi, ele teve um projeto no seu coração, né? No versículo 2 vai falar sobre isso. Então ele confessou ali para os seus amigos, o seu chegado, profeta Natã, né? Ele olhou para si, ele olha, eu estou morando num palácio, e a arca está num barraco, numa tenda, enquanto eu aqui estou usufruindo do bom e do melhor, graças a meu Deus que me abençoou. A arca está ali, no relento, aleluia. Isso é uma incomodação santa, né, irmãos? Que Deus dá, e muitas das vezes, em algumas pessoas, de uma forma de gratidão. Deus tem feito tanto para mim, em outras palavras, e eu tenho feito tão pouco para Ele. Deus tem me abençoado tanto, com um emprego maravilhoso, não tem deixado faltar nada para mim, e o que eu tenho feito para Ele, o que eu tenho contribuído na sua obra, na sua casa, o que eu tenho feito, aleluia, de bom para meu Jesus, e para que a sua obra avance. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi estava com esse sentimento desta forma. Às vezes tem pessoas que é totalmente o contrário, né, irmãos? Deus abençoa, abre portas, e a pessoa não faz nada. Você pode prestar atenção. Pessoas que mais criticam são pessoas que menos fazem, aleluia, na obra do Senhor. Porque quem está engajado, quem está envolvido, não tem tempo para essas coisas, né? Como nós falamos quinta passada, aleluia. Mical, ela tinha
não frutificou porque ela estava criticando, estava apenas olhando desta forma. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. E Davi, ele teve esse desejo de fazer um templo, fazer uma casa para o Senhor. E aí ele abre o seu coração para Natã, o profeta do reino, o profeta do rei, aquele que mais na frente leva uma mensagem ali da história de Betsebe, que os irmãos conhecem, que nesse livro a gente vai chegar lá. Mas Natã aqui, eu confesso para os irmãos que Natã, ele pisa na bola, viu, irmãos? Quando Davi abre o seu coração, dizendo do seu desejo e dizendo aquilo que ele queria fazer, veja aí o que diz o versículo 3. Natã respondeu. Queridos, a palavra do profeta era uma palavra que era como se fosse Deus falando. Quando o profeta dizia, era como se fosse a voz de Deus, dizendo sim, sim, não, não, é para fazer ou não é. E Natã diz, vai, faz tudo quanto está no teu coração, pois o Senhor é contigo. Veja só, irmãos, aleluia. Natã, ele fez aquilo que muitos profetas, pessoas que nos conhecem fazem, né? Já aconteceu comigo e eu creio que com alguns irmãos. Tem pessoas, e é por isso que é um perigo de você pedir às vezes para um profeta amigo orar por você, porque ele sabe do seu problema, e aí ele quer que se resolva porque é seu amigo, e aí ele vai dizer, assim diz o Senhor, Deus vai fazer aquilo que tu está passando, né? Porque ele sabe da tua situação, e ele quer liberar uma palavra, e bota o nome de Deus no meio, e aí não é Deus falando, glória a Deus. Precisamos ter cuidado com isso, aleluia. Quem faz muito isso, esses profetas de internet, esses reveladores, que a pessoa conta o problema e a pessoa lança uma palavra que vai se cumprir, né? Eu fico pensando se fosse aquela palavra de Isaías, hein? Que diz, põe tua casa em ordem que tu vai morrer. Aleluia. Talvez o índice de pessoas conectadas nessa live seria menor. Aleluia. Mas Natã, por ser amigo de Davi, ele diz, olha, vai, Deus é contigo, e tudo que está no teu coração vai ser feito, porque, ó, Davi, esse projeto aí, ó, é de Deus, glória a Deus. Natã vai para sua casa, naquela mesma noite, Deus fala com o profeta, aleluia, dizendo, olha, Natã, não foi isso que eu falei para você dizer, eu não estava nesse contexto, eu não estava nessas palavras, você falou aquilo que eu não mandei falar. Em outras palavras, Deus estava dizendo isso. Agora você vai lá e você vai dizer isso. E eu confesso para os meus irmãos que eu fiquei admirado com este homem de Deus através dessa atitude. Não por conta do seu erro, né? Ninguém admira um erro. Mas por conta da sua atitude de voltar atrás. Glória a Deus. Muitas pessoas não conseguem voltar atrás de sua palavra. Muitas pessoas, aleluia, mediante a um erro, a um equívoco que cometeu, que é normal, que pode acontecer, que é errar. A situação não é errar, a questão não é errar. A questão é que quando nós erramos e reconhecemos que erramos, precisamos voltar atrás. Amém, irmãos? Se desculpar com quem precisa ser desculpado. Pedir perdão, meu irmão, me perdoe. Eu me precipitei nas minhas palavras. Falei demais. Falei alto. Não me perdoe por ter falado isso. E amém, irmãos. É mais nobre do que segurar uma palavra com orgulho. Glória a Deus. Natã poderia ter segurado essa palavra. Aí ele se entender com Deus, mas ele poderia. Mas ele voltou atrás, mostrando a sua humildade. E só volta atrás quem é humilde. Só reconhece quem errou, quem é humilde. Quem não é, diz, não, já falei, pronto, está falado, enxerrei, mas já falei, pronto, bola para frente.
Aí essa pessoa mostra que ela não é humilde, é arrogante, não consegue reconhecer que errou, que falhou e voltar atrás. Aleluia. Onde Deus se alegra mais com essa atitude, é muito mais nobre. Dizer, olha rapaz, no momento ali da euforia, da empolgação, eu falei demais, eu me precipitei, no momento da raiva, eu disse o que não era para dizer. Me desculpe, meu irmão, pelo amor de Deus, me desculpe. Aleluia. Já fiz isso muitas vezes na minha vida e vou continuar fazendo. Aleluia. E nós precisamos trabalhar isso em nós, irmãos, porque isso vai quebrando o nosso ego e vai quebrando o nosso orgulho. E a gente vai sendo cada vez mais humilde na presença de Deus. Amém? Quando Natan volta, aleluia, Deus libera a palavra, como nós falamos aqui, né, irmãos? Vamos ver o que Deus diz, versículo 5. Na mesma noite, Deus diz assim: vai e diz ao meu servo assim: edificarás uma casa para que eu nela habite. Versículo 6. Não habitei em casa alguma, desde o dia em que tirei os israelitas do Egito, até o dia de hoje, mas tenho viajado e habitado num tabernáculo. E em todo lugar por onde tenho viajado com todos os israelitas, eu disse alguma vez a algumas tribos para que construísse ou edificasse uma casa de cedro. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo, irmãos? Está dizendo, olha, aleluia, eu não pedi para Davi fazer isso. Eu não mandei Davi fazer isso. Eu não dei uma ordem para Davi fazer isso. Eu não disse para Davi que queria isso. Nas entrelinhas, Deus está falando isso. Acaso eu pedi isso? E eu entendo uma coisa, muitas das vezes pessoas estão desgastando tempo, energia, força em algo que Deus não pediu para fazer. Deus não pediu. Aleluia, a pessoa está desgastando tempo. Aleluia, sabe uma coisa? É a pessoa estudando. Tem pessoas que estudam, irmão, a Bíblia para brigar com os outros, para debater com os outros, para colocar o seu ponto de vista, para o seu ponto de vista sobressair para o do outro. E aí se torna uma confusão. Eu acho que os irmãos já viram alguém assim. Eu já vi várias pessoas. Será que Deus pediu isso? Deus quer isso? Deus quer que nós estudemos a Bíblia para isso e tantos outros exemplos. Deus estava dizendo, olha, a Davi, eu não pedi para você fazer isso. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus continua falando, né? Versículo 8. Agora você dirá assim para Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do campo onde cuidava das ovelhas, para que fosse príncipe do meu povo de Israel. Estive contigo por onde andares, destruí todos os teus inimigos diante de ti. Agora te tornarei tão famoso quanto os poderosos da terra. Também estabelecerei o meu povo Israel no lugar, e ali plantarei, para que habite no seu lugar, e não seja perturbado, e nunca mais oprimido pelos perversos, como antes. Como o tempo que constitui juízes sobre o meu povo Israel, a ti porei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te declara. Meus queridos, isso aqui mexeu comigo. O Senhor te declara que Ele te edificará uma casa. Veja só, irmãos, Davi estava com desejo de construir uma casa, mas era Deus que estava dizendo, não, Davi, aleluia, veja de onde eu te tirei, o que eu fiz, eu vou te colocar numa posição grande. Você quer fazer uma casa para mim, mas é eu que vou fazer uma casa para você. É eu, Davi, que vou edificar uma casa para você. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a palavra de Deus continua. Deus está dizendo, olha, e o teu reinado nunca terá fim. Aleluia. E ele continua falando o que Deus vai fazer no versículo 12, né? Quando os teus dias se completarem,
descansará dos teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência, procederá de ti, estabelecerei o reino dele. Em outras, versículo 13, e ele edificará uma casa em meu nome, e para sempre estabelecerei o trono do seu reino. Glória a Deus. Veja só, irmãos, que palavra maravilhosa. Deus está falando uma profecia dupla. Como assim, pastor? Dupla? Porque se cumpria naquela época, quando dizia que do seu sucessor estabelecerei o trono, apontava para Salomão, e uma profecia futura do reinado que seria eterno, que era Jesus Cristo. Glória a Deus. Veja só essa profecia se cumprindo quando os pastores lá em Lucas aparecem, melhor dizendo, o anjo Gabriel aparece para Maria e diz: Maria, não temas, aleluia, o Senhor achasse graças diante dele, bendita és tu entre as mulheres, tu gerarás um filho, e este será grande, versículo 32 do capítulo 1, esse será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono da casa de Davi, seu pai, e ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aleluia. Então nós vemos essa profecia se cumprindo por completa em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele libera esta palavra. Deus aqui, ele mostra sua grandeza perante Davi, porque eu entendo a intenção de Davi, é uma intenção boa. Davi queria de alguma forma igualar o que Deus já tinha feito, mas Deus diz: olha, não tem como, porque tudo é pela graça. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Deus mostra, glória a Deus, a sua grandeza e a sua bondade para com Davi e para conosco. Louvado seja o nome de Jesus. Davi queria construir uma casa para Deus, mas Deus dizia: não, Davi, é eu que vou edificar uma casa para você. Aleluia. E esta casa que Jesus foi preparar, esta casa que nós vamos habitar para sempre. Aleluia. Deus diz: olha, Davi, eu te darei descanso dos teus inimigos e vou edificar uma casa para você. E isso, irmãos, é que Jesus fez por nós. Jesus, ele batalha por nós, ele vence por nós, e o último inimigo que será vencido será a morte, e nós desfrutaremos da morada do Altíssimo com ele para todo sempre. Essa é a promessa, e essa é a convicção que nós temos na nossa vida. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Davi, irmãos, quando ele recebe isso do Senhor, ele vai orar. E nós vamos ver a oração de Davi a partir do versículo 18. Natan, ele chega dizendo: olha, Deus disse isso, isso e isso. E Davi, ele vai fazer uma oração perante o Senhor. Sentou-se perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E quem é minha família, para que me tenhas trazido até aqui? Senhor Deus, isto foi pouco aos teus olhos, pois também falaste sobre a família do teu servo para tempos distantes, e assim que age com os homens, ó Senhor Deus. Davi, ele mostra ali um coração grato com toda a bondade de Deus. Versículo 20. Quem mais te poderá dizer, Davi? E Davi diz: tu conheces bem o teu servo, ó Senhor. Meus queridos irmãos, Davi, ele está uma oração grata, porque ele vê a bondade de Deus se estendendo para a sua família, para a sua casa de geração em geração. E Davi está dizendo: Senhor,
Tu me abençoa. Tu é tão bom para mim, mesmo me conhecendo, mesmo sabendo quem eu sou, mesmo sabendo a maldade que há no meu coração. Tu tem sido tão bom para mim. Aleluia. Você já parou para pensar, irmãos, na bondade do Senhor para com sua vida? Mesmo nós tendo um coração muitas das vezes mau, perverso, e muitas das vezes que não agrada o Senhor. Aleluia. Deus tem sido maravilhoso. Deus não tem deixado nada faltar. Tu tem visto a providência do Senhor todos os dias da tua vida. E quando você olha para você mesmo, você olha, Senhor, eu sou tão mau, tão pecador, bem nenhum habita em mim. Aleluia, eu sou tão falho, mas mesmo assim, Tu insiste em me abençoar. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Deus insiste em te abençoar, em derramar bênção sem medida sobre a sua vida, mesmo nos conhecendo, mesmo sabendo quem somos, mesmo sabendo como estamos, o que falamos, o que pensamos, o que sentimos, o que tramamos, o nosso sentimento de raiva e de ódio, mesmo assim, Ele insiste em nos abençoar. Foi isso que Davi estava falando. Senhor, Tu conhece bem o Teu servo, louvado seja o nome de Jesus. É isso que fala o próprio Salmo de Davi, 139, né? Tu me conheces, me sonda, sabe o que eu falo, quando me assento, que me levanto, antes que a palavra saia da minha boca, o Senhor já conhece tudo, mas mesmo assim o Senhor me abençoa. Louvado seja o nome de Jesus. Seja grato ao Senhor. Aleluia. E eu estava pensando sobre isso, irmãos, e eu queria trazer mais outros pontos. Veja só, Deus, presta atenção aqui nesta parte que eu vou falar. Ele impede Davi realizar um projeto cheio de boas intenções. Davi estava cheio de boas intenções, as melhores intenções possíveis. E Deus diz, olha, não, você não vai realizar esse projeto. Como você agiria? Como você agiria se Deus te pedisse de realizar algo? Não, eu não quero que você faça isso. Aleluia, talvez ficasse chateado, emburrado, não quisesse mais saber. Como você agiria mediante isso? Aleluia. Davi foi orar ao Senhor. Aleluia. Porque para Davi, talvez no primeiro momento, ele talvez ficasse impactado com a notícia que recebe, com a negativa que ele recebeu do profeta, mas ele entendia que tinha um projeto maior de Deus para ser realizado. Aleluia. Então, irmãos, eu entendo uma coisa: quando a gente deixa de olhar de forma individualista e olha para o todo, aleluia, nós temos uma visão diferenciada, para que o nome do Senhor seja glorificado. O que Davi estava dizendo, não importa se eu vou construir, não importa se é o que vem depois de mim que vai construir, o que importa é que o nome do Senhor seja glorificado. O que importa é isso. Porque quando nós olhamos para de forma individual, você se frustra. Você vai dizer, por que eu não recebo a oportunidade? Por que eu não louvo? Por que eu não prego? Por que eu não faço isso? Mas quando você olha para o todo, você olha que Deus tem um projeto ali. Deus tem outras pessoas levantadas, porque é a obra dele, para a adoração e a exaltação do nome dele, aleluia. E precisamos ter essa visão. Sabe o que Davi faz, irmãos? Davi diz, olha, amém, eu não vou construir, vai ser Salomão, mas eu vou prover coisas, eu vou prover, aleluia, o que precisa para o templo ser construído. E Davi trabalha, Davi estoca ouro, estoca prata, estoca madeira, estoca bronze. Você vai ver ali no final de 1 Crônicas isso, aleluia, porque mesmo que não fosse ele, ia ser para a obra de Deus, aleluia.
ia ser para uma obra e para um projeto maior de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez se fosse outra pessoa disse: não vai ser eu não. Então se vire quem vai ser, se vire quem vai fazer, que corra atrás, dê seus pulos. Quem age assim, irmãos, não age pensando no todo. Quem age desta forma não pensa no todo, pensa de forma individual. Quem pensa no todo, pensa na obra. Pensa ali que o trabalho no todo vai ser feito para o nome do Senhor seja glorificado. Não importa quem está na frente, não importa quem está fazendo, importa que o nome do Senhor seja exaltado para todo sempre. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. E Deus não vai permitir que talvez uma pessoa tome crédito de tudo, né, irmãos? Davi já tinha trazido a arca, e aí Deus permite que seu filho construa o seu sonho. Aleluia. E eu pensando sobre isso, irmãos, a irmã Júlia não veio, ela sempre vem, mas eu lembrei dela que talvez essa igreja fosse o sonho dela, projeto de outros irmãos que nem estão mais vivos, um templo próprio, né? Pessoas sonharam, não conseguiram executar, mas e outras pessoas executaram. Aleluia. E coisas que eu não vou fazer nessa igreja, que talvez não consiga, outro pastor vai vir e vai fazer, porque a obra de Deus é assim. Aleluia. Deus não coloca ninguém para destacar, porque quem tem que se destacar na obra é o Senhor Jesus. É o Senhor da obra que tem que aparecer. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não permite que Davi construa o templo, não, Davi. Aleluia. Você quer construir, mas você não vai. Aleluia. E não fique, irmãos, que os nãos do Senhor não nos paralisem. Aleluia. Tem gente que recebe um não, parece que está levando uma bufetada. Aleluia. Meus queridos, que isso não paralise, olhe para o todo. Não importa se Deus não quis, não importa. O importante é que eu vou continuar sendo crente e ajudando na obra do Senhor, para que o Evangelho seja proclamado e vidas se rendam a Jesus Cristo. Quem está recebendo essa palavra, dê uma glória para Jesus. Aleluia. E aí fica uma pergunta, irmãos. Será que a nossa preocupação em relação está voltado à vontade de Deus ou à nossa própria vontade, o nosso querer? Será que o teu querer é o querer de Deus? Será aquilo que tu quer fazer é o que Deus quer que faça? Aleluia! Glória a Deus! O que está por trás daquilo que entregamos ao Senhor? O que está por trás daquilo que fazemos para Deus? Só Deus que conhece os nossos corações. Mas Davi, ele vai orar ao Senhor, vai se quebrantar ao Senhor, porque ele entende que Deus está nesse negócio. E no versículo 27, já me caminhando para o fim, Davi diz essas palavras em oração ao Senhor, e me chamou muita atenção. Davi diz: pois tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, revelaste ao teu servo, eu edificaria uma casa, por isso o teu servo teve ânimo para fazer-te esta oração. Davi diz: olha, Senhor, eu estou aqui orando, porque o Senhor disse que era o Senhor que ia edificar uma casa, que ia fazer tudo isso, por conta dessa tua palavra, da tua vontade, é que me encorajou, que me deu ânimo para fazer esta oração. Então, eu vejo, querido, que essa oração era uma oração que Deus estava recebendo, porque era uma oração feita por Davi, baseada, presta atenção, na vontade de Deus. Davi diz: olha, eu tive ânimo para fazer essa oração, porque o Senhor que falou. Glória a Deus. E eu entendo, meus queridos irmãos, que muitas das vezes nós
não sabemos orar. Talvez se você diga, mas pastor, como é que a pessoa não sabe orar? Não tem como. Eu não oro por santo, eu não oro para Maria. Como é que eu não sei orar? Veja o que diz a Bíblia. Vamos para a Bíblia Sagrada. Aleluia. Romanos 8, 26. Glória a Deus. Diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que se expressam em palavras. Louvado seja o nome do Senhor. Essa oração de Davi estava alinhada, preste atenção, com a vontade de Deus. A oração que Davi estava fazendo aqui estava em sintonia com a vontade de Deus. Sabe quando a nossa oração não está alinhada com a vontade de Deus? Quando a oração é errada. Quando nós oramos aquilo que não é a vontade de Deus. Quando nós oramos algo que glorifique a nós e não a Deus. Quando nós pedimos algo que seja para que o nosso nome seja engrandecido e não o nome de Deus. Aleluia. Veja só, a oração do Pai Nosso é um exemplo disso. Deus dá esse exemplo de oração. Santificado seja o vosso nome, venha a nós, a tua vontade. Aleluia. A nossa oração muitas das vezes não é atendida quando nós queremos apenas a nossa vontade. Ou melhor dizendo, oração errada, Porque até Jesus nos ensina nas suas últimas palavras que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Meu maior medo, meus queridos irmãos, é fazer uma oração errada, no sentido de pedir para Jesus: Senhor, abre algo, e aquele algo vai mexer comigo, vai tirar minha espiritualidade, tentar forçar uma porta que está fechada, arrombar algo que Jesus fechou, tentar ir para o lugar que Jesus não quer que eu vá. E muitas das vezes a gente pede tudo isso no pacote da oração. O nosso coração é enganoso. Veja de Davi, o Natan diz assim: olha, cumpra o desejo do teu coração. Mas o coração da gente é enganoso, por isso que nós temos que orar segundo a vontade do Senhor. João diz 15:7. É interessante isso, que muitas das vezes é interpretado de forma errada. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras em vós, pedireis o que quiseres, e vos serás concedido. Aí tem gente que pega esse versículo e usa em campanha, E usa e tal, Jesus pode pedir qualquer coisa, Mas querido, se você estiver em Jesus, e Jesus estiver em nós, a minha vontade vai ser a vontade de Jesus. Eu vou pedir algo, o que Jesus quer também. Aleluia, porque eu estou nele. Eu estou, aleluia, vivendo nele. Aleluia, então a minha vontade é que o nome dele seja glorificado. O que eu peço é para que o nome dele seja exaltado. Então Deus faz, aleluia, porque eu estou em sintonia com a vontade de Deus. Aleluia. E eu concluo essa mensagem dizendo aquilo que nós falamos, queridos irmãos. Aleluia. Precisamos entender qual é a boa vontade de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Para que nós não viemos fazer projetos, para que a gente não venha se dedicar, se esforçar em coisas que Deus não está lá, que Deus não pediu, que Deus não queira que a gente faça, mas que a gente venha fazer algo, ou não fazer. Outro vai fazer por você. Aleluia. Se você quer que a obra cresça, se você ama Jesus, se você ama a sua igreja, você não vai ficar chateado se uma pessoa estiver fazendo no seu lugar, porque o que importa é que o nome do Senhor seja glorificado. Você não vai ficar chateado se outra pessoa receber a oportunidade de você, não, porque a sua visão é que o reino de Deus se expanda nessa terra. Você não vai ficar chateado se você não está na frente, porque a sua visão é de reino,
Aleluia, você olha para o reino, você não olha de forma individualista. É isso que essa mensagem quer nos trazer nesta noite. E que sejamos gratos ao Senhor. Um coração grato a Ele, porque Deus, mais uma vez, nos conhecendo, sabendo quem somos. Querido, se Deus usasse o juízo dele sobre a nossa vida, nós não tínhamos passado nem do dia de ontem, mas Ele usa a sua misericórdia, e ela se renova a cada dia, e a graça dele abunda na sua vida, mesmo você sendo pecador e falho, e não merecendo. Entenda, o que você tem não é porque você merece. Você merecia coisas ruins, mas Deus tem te dado coisas boas. Aleluia, isso é graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E chegará um dia, aleluia, que nós habitaremos nessa casa, que Deus disse: edificarei uma casa, e isso aponta de forma escatológica para a volta de Jesus, aleluia, e nós moraremos com Ele para sempre, e o inimigo das nossas almas será derrotado, e a morte será derrotada, e nós habitaremos com o Pai para toda a eternidade, aleluia.